Olá pessoal, bom dia a todos. Hoje é dia 22 de setembro de 2013 e esse é o nosso vídeo para a semana 23 a 27 de setembro de 2013. Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês os principais pontos de suporte e resistência que, enfim, estarão aí, serão os pontos principais de interesse para essa semana, ok? E muito rapidamente eu quero ver se eu consigo falar dos 28 pares que eu sigo. EURUSD, temos essa resistência, número redondo 1.3400, é um ponto importante, acabou de ser rompida no final da semana passada, ok? Número redondo aí, e temos essa linha de tendência de alta. Portanto, esses são os dois pontos principais de interesse para o EURUSD. É muito provável que uma retração venha, por exemplo, até um ponto aqui, e a partir daqui ele comece a subir novamente. Não sabemos ainda. De qualquer forma, esses são os dois pontos principais de interesse para o EURUSD. Certo? GBP-USD, nós tínhamos essa resistência em 1.5700, que é o número redondo também. E temos essa linha de tendência de alta. Opa. Temos essa linha de tendência de alta. Aconteceu o rompimento e uma retração de uma forma semelhante ao EURUSD pode nos dar uma boa oportunidade de compra próximo a esses pontos aí, talvez uma confluência de fatores. Certo? Vamos ver o USD-CHF. O USD-CHF nós tínhamos esse ponto de suporte importante, aí de uma forma parecida com o EURUSD, também é um número redondo, 0.9150. Também temos uma linha de tendência de queda, apesar de que o preço está bastante longe ainda dessa linha, mas esses são os pontos de interesse para essa semana. Também temos esse ponto de suporte aqui um pouco mais para baixo, 100 pips aí mais para baixo, 0.9050 desse ponto aqui. E até o momento, bom, aconteceu o rompimento, talvez uma retração venha nos dar uma oportunidade de venda para nós sairmos talvez aqui nesse ponto. Ok? De qualquer forma, temos apenas que esperar e ver o que o mercado vai nos dizer. Vamos ver o STJPY. O STJPY perdeu totalmente a força, o interesse aí nos últimos dias. Tínhamos esse triângulo. Aconteceu o rompimento do triângulo aqui nesse ponto, deu rompimento, deu uma retração e aqui pode nos dar uma boa oportunidade de compra. De qualquer forma, ainda não temos nada confirmado e precisaríamos esperar aí por uma confirmação para entrarmos comprados aqui nesse ponto. Ok? De qualquer forma, esses são os pontos principais de interesse. Também temos essa resistência. Foi a máxima desse mês de setembro e ela oferece uma resistência importante. Se o preço romper, então é muito provável que ele vai buscar uma próxima resistência lá em cima, que foi a máxima anual, em 103,50. Ok? O STCAD, nós do canal de análises negociamos aí juntos um padrão harmônico. Deixa eu mostrar para vocês. Alguns dias, que é esse morcego. Deu uma linda oportunidade de venda aqui nesse ponto, mais ou menos por aqui. E nós saímos aqui com uma relação 2:1. De qualquer forma, estamos em um canal de alta no STCAD, o que pode nos dar uma bela oportunidade de compra. Ok? Esses são os pontos principais de interesse. O preço tocou na linha de tendência de alta e já deu esse movimento de alta. Vamos ver aqui, 130, daria aí mais ou menos 2:1. O canal é de alta, mas fazendo uma análise de topos e fundos, nós podemos ver como esse topo, esse topo aqui não conseguiu ultrapassar o topo anterior, certo? Esse topo e esse topo, ele não conseguiu ultrapassar o topo anterior.
Em uma tendência de alta, esse topo deveria ter ficado mais alto do que esse topo. Como não é o que aconteceu, é muito provável que isso aqui já é para a gente um sinal amarelo. Certo? Aconteceu isso também de uma forma parecida aqui nesse ponto. Esse topo não conseguiu ultrapassar. Depois ele retraiu e depois ele conseguiu ultrapassar então os dois topos. Se isso acontecer, logicamente a tendência de alta vai estar sólida. De qualquer forma, precisamos apenas analisar price action. Certo? Temos esse ponto de suporte. E esses são os pontos de interesse para o USD-CAD. Vamos dar uma olhada no AUD-USD. AUD-USD nós tínhamos uma tendência de queda, acontecendo desde faz bastante tempo. Alguns dias deu o rompimento, e agora aparentemente a tendência de alta. Nós temos acontecendo nesse exato momento um padrão conhecido como borboleta no AUD-USD, o que pode nos dar uma boa oportunidade de venda. Ok? De qualquer forma, acredito que uma venda aqui seja temporária, uma vez que a tendência claramente inverteu para a tendência de alta. Vamos ver aqui. Na verdade o preço já tocou em 38.2. Aqui nesse ponto nós podemos... Aqui onde o preço está agora pode nos dar uma oportunidade de venda. Talvez uma oportunidade de venda não tão expressiva, okay? Talvez aqui uns 100 e poucos pips, mas ainda assim carecemos ou precisamos de uma confirmação. Temos uma tendência de alta se formando aqui, e essa tendência provavelmente vai mudar a inclinação, uma vez que o preço já rompeu o paralelo dessa linha de tendência de alta. Ok? Esses são os pontos principais para o AUD-USD para essa semana. O NZD-USD, tínhamos uma resistência aqui nesse ponto, em 0.8100, que é o número redondo. Aconteceu o rompimento, o preço fez um topo lá em cima e agora ele pode nos dar uma bela oportunidade de venda. Logicamente para pegar uma retração, uma vez que o movimento aqui é claramente de alta. Certo? Esses aqui eram os pontos de interesse. Deixa eu tirar um pouco o zoom. Temos essa resistência que está um pouco longe ainda. E de qualquer forma é isso aí. Vamos dar uma olhada aqui na Fibonacci. O preço passou 61.8 e se aproximou bastante de 78.6. Ok? Então estamos aqui em uma zona de interesse. Isso aqui pode nos dar uma bela oportunidade de venda. De qualquer forma, é o que nós temos de aumento de ponto de suporte e resistência aí definidos por topos de fundos anteriores. É isso aqui. Vamos ver o Euro-GBP. O Euro-GBP, nós tínhamos essa tendência de alta, fez todo esse movimento de alta e agora o mercado entrou nessa lateralidade, se movimentando aí para cima e para baixo, sem uma direção muito definida e com topos e fundos mais ou menos do mesmo nível. Vamos marcar aqui o suporte. Ok? Para todos os efeitos nós temos um range, isso aqui, deixa eu dar uma olhada. Isso aqui para a gente gerou, deixa eu ver. Nós temos, acredito, é muito provável que o movimento para essa semana para o EURGBP seja de alta, certo? Uma vez que ele tocou nesse ponto de suporte e pode nos dar uma bela oportunidade de compra aqui nesse ponto, ok? Lembrando que esse suporte aqui, deixa eu ver, não é a mínima anual, mas mesmo assim é um ponto de suporte muito claro, muito bem definido. Na verdade é um número redondo, 0.8400, certo? E pode nos dar uma bela oportunidade de compra, esperando que esse range se mantenha por mais tempo. Também temos, aqui em H4 vai dar para ver melhor, essa linha de tendência de queda, que no caso de uma compra imediata agora no EURGBP, pode segurar uma possível posição aí. Certo?
Vamos ver o Euro CHF. Euro CHF é um par que eu particularmente não gosto muito ou quase nada, porque ele se movimenta pouquíssimo. O ATR dele está em 37 pips. Inclusive ele se movimenta menos do que o Euro GBP. O Euro GBP está em 44. Mas o spread do Euro CHF está em 4,2, ou seja, isso representa 11,2% do ATR, e no Euro GBP está em 3,2, 7,3, ou seja, existe uma diferença significativa aí no custo da operação comparado com o ATR. Bom, nós também temos essa linha de tendência de queda. Foi rompida algumas vezes, inicialmente era aqui nesse ponto, depois foi para esse ponto e depois veio para esse ponto. Ou seja, temos um triângulo, apesar de que eu muito provavelmente não vou negociar o Euro CHF, a menos que ele mude o seu comportamento dentro do mercado de 37 pips, é muito baixo o ATR, certo? Euro JPY, temos essa resistência 133,00, que é o número redondo. O preço passou um pouquinho para cima aqui faltou um pouquinho, aqui ele tocou efetivamente e finalmente na quinta-feira ele rompeu a resistência, certo? E com isso ele já estabeleceu uma nova máxima anual, sendo que a máxima anual foi 134,95, praticamente 135, que é o número redondo. É muito provável que o Euro JPY continue subindo. Temos essa linha de tendência de alta. E o que eu espero para essa semana é uma retração para então eu procurar por uma oportunidade de compra. Ok? De momento ainda não temos nada. Pode ser que ele retraia até esse ponto aqui e pode ser que ele retraia até a linha de tendência de alta. Então um desses dois pontos é onde ele pode encontrar suporte caso ele queira continuar subindo. Vamos ver o GBP CHF. Temos essa resistência em 1,4800, que é o número redondo. O preço tocou duas vezes, aqui no mês de maio e aqui durante o mês de setembro novamente, ok? E ele iniciou todo esse movimento de queda que provavelmente vai trazer o preço pelo menos até esse ponto aqui embaixo, é o que eu acredito. Não, de qualquer forma, podemos procurar por uma oportunidade de compra no rompimento dessa linha de tendência de alta. Lembrando que essa linha de tendência de alta também pode segurar o preço, certo? Pode ser que ele venha até aqui e daqui ele decida continuar subindo. De qualquer forma, esses são os pontos principais de interesse para o GBP CHF para essa semana. Vamos ver o GBP JPY. Assim como o Euro JPY, ele estabeleceu uma nova máxima anual não faz muito tempo. Ele deu o rompimento claro dessa resistência, ok? Que na verdade é um número redondo também. Vamos colocar aqui 56. (56,50), número redondo, resistência, resistência, o preço tocou, deu rompimento, uma retraçãozinha e deu uma continuação. Acredito que o movimento continuará sendo um movimento de alta, mas antes do movimento, enfim, continuar com o movimento de alta, ele vai dar uma retração. É o que eu espero para essa semana. De qualquer forma, esses são os pontos principais de interesse. Também temos esses pontos de suporte, mas já não é mais importante, pelo menos não de momento. Vamos ver o Euro AUD. Fez um topo duplo. Podemos ver aqui em 1.50000, número redondo. Ele tinha esse ponto de suporte, que foi resistência, resistência, resistência. Aqui ele foi suporte e agora ele rompeu. Pode ser que tenha uma retração para depois ele continuar caindo, ok? O ponto mais imediato, aí, o ponto mais próximo de interesse, com certeza é esse em 1.4461. Deixa eu colocar aqui que isso aqui também é um número redondo. 1.4450, que é o número redondo, certo? Esses são os pontos principais de interesse para o Euro AUD.
tínhamos essa linha de tendência de alta e agora temos aqui uma possível formação de uma nova linha. Apesar de que isso aqui é um movimento muito pequeno para se caracterizar ainda, para dar uma ideia de um fundo, mas pelo menos é o que parece momentaneamente. Ok? CAD JPY, resistência em 97,50, que é o número redondo. Vamos colocar aqui. R$ 97,50 é o número redondo, acabou de tocar, foi resistência aqui nesse ponto quando ele tocou, foi resistência aqui nesse ponto e aqui ele claramente foi resistência novamente. De uma forma parecida nós temos um ponto de suporte aqui embaixo também, que pode servir como suporte, logicamente. Mas de qualquer forma nós temos um range, o preço caiu, subiu, caiu, tocou lá em cima, tocou aqui embaixo, subiu, tocou lá em cima de novo e pode continuar fazendo isso aqui de forma indefinida, até que ele rompa ou a resistência ou o ponto de suporte. Até que isso aconteça, os pontos principais de interesse para o CAD JPY é o 97,50 e o 92,24 aí. Ok? O AUD NZD, nós tínhamos essa linha de tendência de queda, que agora foi atualizada por pouca diferença nesse ponto aqui. Temos um ponto de suporte importante, suporte importante aqui em 1.1200, que é o número redondo. O preço está a ponto de tocar nesse ponto, na verdade já praticamente tocou aí nesse ponto de suporte, e dependendo de qual for a reação do preço, é o que nós faremos. Se ele der uma ideia de que vai subir, nós poderemos entrar comprados com um take profit aí próximo dessa linha de tendência de queda. Se ele romper, podemos procurar por uma oportunidade de venda no AUD NZD. Certo? Lembrando que o ATR para esse par não é tão mal, de 97 pips, mas o spread para esse par, principalmente na hora do fechamento da semana, aí, aumenta um pouco ainda, mas nesse caso estava em 32 pips, ou seja, ridiculamente alto. Com certeza para uma operação intraday não compensa e em muitos casos para uma operação aí no gráfico diário ou semanal também não compensa. Depende, é preciso prestar atenção nisso. Ok? AUDCAD é o próximo. Tínhamos essa linha de tendência de queda que vinha desde lá de trás. Na verdade podemos colocar aqui. O mercado fez todo esse movimento de queda. E agora ele entrou em um pouco de lateralidade durante esse período de tempo. E agora parece que ele rompeu. E agora está começando a subir. De qualquer forma, temos aqui o início de um canal de alta no AUDCAD. Ok? Para quem quiser negociar esse canal de alta, acredito que as melhores oportunidades poderão acontecer em H4. Que é quando as ondas, os movimentos terão uma forma mais bem definida. Deixa eu explicar isso para vocês. Se nós olharmos aqui no gráfico diário, nós podemos ver como o movimento não está muito bem definido. Faz um movimento de alta, com poucos candles, depois retrai, depois faz outro movimento e etc. Em H4, a figura já parece um pouco diferente, uma vez que o preço fez um movimento claro, depois ele andou de lado, deu uma retração clara, um novo movimento claro, e assim sucessivamente, ok? Portanto, pode ser que venha dar belas oportunidades de negociação no gráfico de 4 horas. Vamos ver o AUDCHF. Todos os pares que têm o dólar australiano estão se movimentando mais ou menos da mesma forma. Tínhamos essa linha de tendência de queda e faz poucos dias o mercado iniciou o rompimento aqui, deu uma retração, ainda não deu uma continuação, dando a ideia de que ele vai continuar subindo. De qualquer forma, esse topo já ultrapassou esse topo anterior, o que é para a gente um sinal de que muito provavelmente teremos uma tendência de alta a partir desse momento. Ok? Os pontos principais de interesse é essa linha de tendência de queda, que continua sendo um ponto de referência
temos esse ponto, essa linha que eu acabei de traçar, que foi suporte, foi suporte, foi suporte, e aqui foi resistência, e aqui pode funcionar como suporte novamente. Uma vez que o preço, visivelmente, ele se baseia muito nessa linha de suporte, ok? Foi suporte, 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 resistência, aqui pode ser suporte e assim sucessivamente. Esses são os pontos principais de interesse para o AUD CHF. Vamos ver o AUD JPY. Temos essa linha de tendência de queda, tínhamos pelo menos, né? Caso o preço decida retrair, ainda ela pode ser um ponto de referência, mas está um pouco longe. Temos esse ponto que foi o número redondo aqui, 92,50. Foi resistência, resistência, aqui o preço rompeu, voltou, testou e pode ser suporte. E de qualquer forma, é basicamente isso para o AUD JPY, não tem mais muito o que nós olharmos. Temos outros pontos menores, de menor importância, que é esse cara aqui. Também temos um outro ponto de suporte aqui embaixo, mas ainda o preço está longe desses caras. Se nós entrarmos em H4, temos linhas de tendência de alta. Ok? Mas para não poluir muito o gráfico, eu vou deixar apenas os pontos mais importantes, que são esses dois. CHF JPY, claramente nós tínhamos uma resistência. Quinta-feira da semana passada ele rompeu com muita força, na verdade, aumentou até o ATR do par. Temos essa linha de tendência de alta. E assim como os outros pares com o Yen, GBP JPY e o Euro JPY, o CHF JPY também fez uma nova máxima anual. Esse aqui é o mês de janeiro de 2013, portanto o preço nunca esteve tão alto como estava agora em 2013. O que eu espero é que aconteça uma retração para que eu possa entrar comprado. De qualquer forma, eu vou esperar por algum tipo de confirmação baseado em price action, mas de momento não temos nada e esses são os pontos principais para o CHF JPY. Euro NZD, nós tínhamos essa resistência em 1.7100, vou colocar um pouquinho para baixo, tá. E formou outra aqui em 1.7272, enfim, é uma zona de resistência, ok? Também tínhamos esse ponto de suporte em 1.6300 e o mercado claramente já mostrou para a gente aqui o rompimento desse ponto de suporte, ok? Muito provável que a tendência agora seja de queda, até porque esse ponto aqui foi resistência aqui atrás, foi resistência temporária aqui nesse ponto, foi suporte, agora o mercado rompeu. Portanto, esse ponto aqui, ele é um ponto de referência para essa semana, ok? Vamos ver os próximos pares. EuroCAD nos deu uma linda oportunidade de compra. Deixa eu só ver aqui, tirar. Nós temos aqui um canal de alta no EuroCAD, ok? Vamos ver o que nós temos mais próximos. Esse ponto foi suporte aqui e aqui foi suporte novamente. O ponto principal de interesse para o EuroCAD para essa semana é essa resistência, que se o preço chegar até lá em cima, em 1.4100, pode nos dar uma boa oportunidade de compra ou de venda, dependendo de como for o comportamento do mercado. Ok? CAD e CHF, temos esses pontos de suporte, temos esses pontos de resistência e temos essa linha de tendência de queda. Assim que o preço tocar aqui embaixo, pode nos dar uma boa oportunidade de compra, ou quando ele tocar na linha de tendência de queda, pode dar uma boa oportunidade de venda. Depende do que o mercado fizer.
Eu recomendo que você faça esse exercício todas as semanas, de preferência no sábado, no domingo, depois que o mercado já fechou, enquanto o mercado estiver fechado, no caso, que você faça esse tipo de exercício e você mantenha todos um mapeamento de todos os pares que você pretende procurar por oportunidade durante a semana, ok? Isso vai te ajudar muito, uma vez que você já sabendo de antemão quais são os pontos de suporte, os pontos de resistência, basta apenas você esperar o preço tocar neles para você ver o que o mercado vai te dizer. E é um exercício bastante importante, uma vez que treina, principalmente os mais novos, você acaba treinando seus olhos, enfim, você fica mais prático, por se dizer de uma maneira, no que diz respeito a não somente suporte e resistência, mas na análise de price action, utilizando price action, ok? Uma vez que nós sabemos que pontos de suporte e resistência eles quem ditam as regras dentro do mercado. Tudo acontece em volta de pontos de suporte e resistência. Isso aqui é nada mais nada menos do que um mapeamento, ou seja, você procurar por pontos de suporte e de resistência, saber em qual terreno, em que situação o mercado se encontra nesse momento, ok? Então eu te recomendo que você faça isso todas as semanas para o gráfico diário, mesmo que você negocie em H1 ou M15, M5, não interessa, certo? Quando o preço chegar próximo de um ponto desse de suporte, você sabe de antemão o que pode acontecer, você tem uma ideia do que provavelmente vai acontecer. E até porque, imaginamos, por exemplo, que o preço está subindo no gráfico diário, e aqui nesse ponto você encontra uma oportunidade de compra baseado em H1 ou talvez M15, ok? Se você não tiver uma ideia de que existe uma resistência importante no gráfico diário, você provavelmente vai entrar comprado aqui nesse ponto, o que não é interessante, ok? Inclusive um outro sistema que é bastante eficiente, por exemplo, nós temos esse ponto que foi suporte aqui nesse ponto e foi suporte aqui novamente. Quando o preço chegou e tocou aqui embaixo, isso estamos falando do gráfico diário, você pode entrar talvez em H1 ou talvez até um outro time frame, um período menor, em M30, M15, e procurar uma oportunidade de compra em M15 baseado no gráfico em H1. Isso, logicamente, é uma estratégia poderosíssima, desde que você tenha um bom gerenciamento de risco e um bom método de entrada. Tudo isso faz parte, certo? Tínhamos essa linha de tendência de queda, não é mais importante. Temos esse ponto que foi resistência e pode se transformar em suporte uma vez que o preço retrair. Traçando essa linha de tendência de alta pode nos dar, ou seja, a retração pode nos dar uma boa oportunidade de compra aí por volta de 38.2. Precisaríamos apenas de price action, alguma confirmação. Vamos ver o GBP AUD. Tínhamos essa linha de tendência de alta, foi rompida, e agora a mais recente é essa aqui, mas que ainda não sabemos se vai ser de fato um fundo, ok? Deixa eu ver. Essa resistência, aqui foi resistência, resistência, e aqui foi suporte, suporte e suporte. Ou seja, os pontos principais de interesse para o GBP AUD são a linha de tendência de alta em azul e a resistência marcada aí na linha preta, ok? O preço acabou de tocar na confluência de fatores, deu pra gente aqui um padrão bastante interessante, que é esse candle, e pode nos dar uma boa oportunidade de compra essa semana. Precisamos apenas de alguma confirmação e ver o que o mercado vai nos dizer. GBP-CAD, claramente uma tendência de alta. Temos também essa resistência, foi resistência e agora se transformou em suporte. E temos essa resistência aqui, que na verdade é a máxima anual. Se o preço conseguir romper essa máxima anual, pode ser que venha nos dar, ou seja, claramente a tendência de alta vai continuar, certo? E pode nos dar boas oportunidades de compra. De qualquer forma, o que eu consigo visualizar aqui de momento é
O mercado fez um movimento de alta e aqui ele entrou em uma lateralidade. É muito provável que aconteça uma retração e o preço venha aqui para testar essa linha de tendência de alta novamente. Ok? Isso aqui com certeza não se caracteriza como sinal absoluto, conselho financeiro, absolutamente nada disso. Estou apenas mostrando os pontos de suporte e resistência importantes para o GBP CAD. GBP NZD, resistência anual em 2.000000. Vou colocar um pouquinho para baixo aqui. Essa é a resistência no GBP NZD. Temos esse ponto de suporte que é importante. Uma vez que ele foi resistência aqui nesse ponto, foi resistência aqui nesse ponto e foi suporte aqui nesse ponto. Certo? Também tínhamos uma linha de tendência de alta nesse ponto, foi rompida. Aqui ela foi respeitada uma segunda vez, mas aqui ele deu rompimento, claramente o rompimento para a gente. De qualquer forma, o ponto principal é essa linha de suporte, ok? Que pode ser um suporte importante para essa semana. NZD-CAD, temos uma linha de tendência de alta aqui nesse ponto, está bastante longe do preço. Temos essa resistência, que foi resistência, aconteceu o rompimento e o preço continuou subindo. Temos essa resistência que está um pouco longe ainda. Os pontos principais de interesse são essa resistência e esse ponto de suporte. Uma retração pode dar para a gente uma boa oportunidade de compra, ou se o preço continuar subindo, tocar lá em cima, podemos procurar por alguma oportunidade de venda. De momento não temos nada, apenas aguardamos para ver o que o mercado vai nos dizer. E finalmente o último par, NZD-CHF, resistência importante aí nesse ponto, suporte importante aqui nesse ponto aqui embaixo. Temos uma outra resistência, porque na verdade é uma zona de resistência aqui nesse ponto. E é basicamente isso aí, os mais importantes para esse par. Pode nos dar uma boa oportunidade de venda, talvez sair com take profit aqui embaixo, ok? De qualquer forma, precisamos de algum tipo de confirmação de price action. Se isso acontecer e esse ponto aqui se caracterizar como um topo, nós teremos essa linha de tendência de queda que futuramente pode servir como resistência para o preço. Ok? Bom, senhores, é basicamente isso. Eu vou deixar no link, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para que você possa ter uma ideia mais ou menos de como que funciona o meu método, tratando aí a respeito do curso de Price Action avançado. E eu gostaria de convidar você a visitar meu blog, que também vai ficar aí na descrição desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, compartilhe aí, dá um joinha, ok? Mostra para os seus amigos, para quem quer que esteja interessado em Forex ou em análise técnica, análise de price, utilizando apenas Price Action. Tenho certeza que vai ser interessante. De qualquer forma, desses 28 pares, tudo isso que eu falei se caracteriza com ponto de suporte e resistência, ok? Se você não souber como fazer isso, como identificar ponto de suporte e resistência, muito provavelmente você vai ter dificuldade para ganhar dinheiro dentro do mercado. Mas de qualquer forma, se você não souber, tem vários vídeos em que eu faço esse tipo de análise no canal, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus, uma boa semana e até mais.